E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Bendito e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo eternamente. Que maravilha de palavra que o Senhor tem para mim e para você hoje, meus irmãos. Que confiança de Maria ao ouvir a saudação do anjo. Que humildade, como ela se põe a serviço do reino de Deus. É fantástica essa palavra do Senhor, porque nada é impossível para Deus. O que você acha que é impossível para a sua vida, meu irmão? Nada é impossível para Deus. Essa palavra se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. E lá fala assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse: Não temas, Maria, pois encontraste graças diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela, concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, que belíssima palavra mais uma vez que o Senhor tem para mim e para você nesse dia de hoje. Uma mulher onde o anjo vai lá na Galileia, uma cidade chamada Nazaré. O anjo vem e faz uma tamanha saudação a uma humilde serva de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara nesses primeiros versículos, onde o Senhor vem e fala com Maria. Olha que maravilha de palavra. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Irmãos, que saudação, que maravilha. Maria, ela ficou perturbada, a palavra fala, Maria que perturbou-se com essas palavras, porque ela, que saudação que é essa que o anjo deu? Para que tamanha saudação é essa que o anjo fala com ela? Porque o Senhor encontraste graças diante de ti. Aqui a palavra de Deus fala que Maria é cheia de graça, da graça de Deus. O anjo veio e saudou Maria com essas palavras: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Irmão, por isso que nós rezamos: Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Não é palavras nossas, não é palavras do ser humano, nós humanos que inventamos isso, a própria palavra de Deus que fala que Maria é cheia de graça, cheia da graça de Deus. E Maria ficou perturbada porque ela falou: mas como assim? Como que pode Deus falar de uma maneira dessa com o ser humano? Porque a palavra de Deus fala que logo na sequência que o anjo disse para Maria: Maria, não temas, pois encontraste graças diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho. Irmãos, que maravilha essa palavra, ao mistério de Deus. E ela começa a dialogar com o anjo, ali tem um diálogo, conversar com ele. E ela fala: mas como assim? Pois eu não conheço o homem. Irmão, mistérios de Deus, a graça de Deus, a unção do Espírito Santo sobre ela, que o anjo começa a falar para ela. Maria, não temas, pois conceberás e darás à luz um filho, porque a sombra do Altíssimo te envolverá. Irmãos, Maria fica grávida pelo Espírito Santo de Deus.
E o anjo continua conversando com ela, pois o que vai nascer deste é um ente santo, que será chamado Filho do Altíssimo, seu reino não terá fim. Porque até a tua parenta, olha que o anjo fazendo um diálogo com Maria, porque até a tua parenta Isabel, no 6º mês, aquela que era tida por estéril, está grávida. Ela está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Irmãos, esse trecho, essa palavra do anjo que fala para mim e fala para você hoje, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Irmãos, nós podemos parar por aqui essa reflexão e nos dobrar os nossos joelhos, dobrar o nosso coração e falar: Senhor, o que é impossível para o Senhor? Pois o teu Espírito Santo pairou sobre Maria e ela ficou grávida. Pois o teu Espírito Santo, aquela que era tida por estéril, está no 6º mês. Senhor, e eu creio do fundo do meu coração que nada é impossível para a minha vida mudar, para eu mudar de vida, para eu mudar de situação, para que a minha vida tome uma nova trajetória a partir de hoje, porque para o Senhor nada é impossível. Irmãos, o Senhor conhece a humildade de Maria, o Senhor conhece o sim de Maria. O Senhor conhece que ela de verdade ela se fez escrava. Eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra, a obediência de Maria, como que ela teve fé de acreditar nas palavras do anjo. E se eu e se você, meus amados de Deus, nos propormos a estas palavras, nos propormos a essa servidão, assim como Maria teve de servir a Deus, de servir ao Espírito Santo, que ela foi o primeiro sacrário vivo. O ventre de Nossa Senhora que gerou o Espírito Santo, onde foi ali concebida pelo Espírito Santo, que gerou Jesus Cristo, concebida pelo Espírito Santo. Ela conhece, ela como mãe, ela sabe as nossas fraquezas. Meus amados, eu sempre falo isso, o Espírito Santo te conhece. Mas como que nós estamos no nosso coração? Como que está a nossa servidão a Deus? Será que nós nos propomos hoje, nesse dia de hoje, servir a Deus? Senhor, o que importa é a tua palavra e não a minha. O que importa é a tua vontade e não a minha. Irmãos, e o Espírito Santo fará grandes maravilhas na minha e na sua vida. Se nós tivermos esse sim, assim como Maria deu ao sim, ao plano de salvação para o mundo, nós teremos grandes maravilhas e grandes vitórias na nossa vida, a partir da nossa humildade, da nossa servidão a Deus. Que sejamos simples como Maria, que abramos o nosso coração à vontade de Deus, assim como Maria abriu à vontade de Deus. Meus irmãos, que essas palavras nesse dia de hoje ecoem no seu coração. Deixa Deus falar com você, deixa o Espírito Santo tocar em você nesse dia de hoje mais uma vez. Deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa os seus pedidos de oração aí nos comentários. Vamos ser de verdade servos amados de Deus, espalhando a palavra do Senhor. Fique em paz e até a próxima.